Bem, estamos de volta com argumento, ouvindo uma consulta pública do clínico geral Steven Pinheiro. Fique de olho. Doutor Steven, o tabagismo está voltando aí de forma rasteira, com vape, com não sei o quê, e assim por diante. A gente já sabe os problemas que ele vai causar, né? Mas parece que a juventude aí não está muito ligada nisso. Não, inclusive é uma pena isso, e é uma situação que eu acho que, inclusive, abriram agora para ouvir uma consulta pública que, na minha opinião, é um absurdo permitir o vape. O vape agora virou modismo nos jovens, né, porque eles acham que aquilo tem um sabor gostoso e que aquilo não faz mal. Isso tá que totalmente, é moda. Exatamente. Está totalmente errado. É muito pior do que o cigarro. Não tem ninguém que vá fumar vape para deixar de fumar cigarro. Isso não existe. O vape, inclusive, induz a volta do cigarro. E outra coisa que está saindo agora, recente, Mauro, que é perigosíssimo, são os chamados gomas ou sachês de nicotina, que é uma coisa que vicia muito e é uma porta que abre para o vape e para o cigarro. O que vem a ser síndrome metabólica? Síndrome metabólica, Mauro, ou chamada síndrome X ou de resistência à insulina, é uma síndrome em que o paciente tem obesidade, pressão alta, diabetes e aumento de colesterol ou triglicerídeo. Que são então é a união desses índices todos. E aí o que acontece? A pessoa tem uma gordura abdominal e essa gordura abdominal ela é uma potencializadora para fazer obstrução, placas no cérebro e nas coronárias. Então quem tem síndrome metabólica é um forte candidato, caso não se cuide, a vir a ter um infarto. E se ele perder o peso, ele pode tirar essa síndrome do organismo dele? Melhora muito. Primeiro que o colesterol e o triglicerídeo baixa, a pressão, você perde 10 quilos, a pressão arterial vai cair e o diabetes também vai cair. A bariátrica atinge isso? Elimina diabetes, elimina a síndrome? Nenhuma. Tem muita gente que fez cirurgia bariátrica justamente porque tinha uma síndrome metabólica. E não necessariamente por causa do excesso de peso, mas para trabalhar no diabetes. Muito comum isso. E a bariátrica parece que evoluiu bastante, né? Hoje já tem outras formas menos invasivas. Sem dúvida nenhuma. Primeiro que agora é por vídeo, né? Sim. Tem uma coisa que a resposta não tem nada mais aberto. Nada mais aberto, a incidência de risco é baixíssima. O grande concorrente da bariátrica, na realidade, são essas novas medicações para o diabetes que estão tirando o apetite das pessoas. Bem, eu estou vendo agora uma importância muito grande que os médicos estão dando, e é coisa recente, para o sono. Até então ele não entrava muito, entrava o exercício físico, mas sono muito pouca gente falava. Mas hoje não. Ele está lá ao lado do exercício físico, Sem dúvida. Mas tem muita gente que para dormir tem que tomar medicamento. Pois quando essa pessoa precisa dormir? Primeiro que ela tem que fazer um exame chamado polissonografia, para saber se essa pessoa não está fazendo a apneia do sono. Porque a apneia do sono não é só roncar. A apneia do sono, a pessoa para de respirar, a taxa de oxigênio do sangue vai lá para baixo, e aí o que acontece? Você começa a ter pequenas isquemias. Você sabia, Mauro, que o glaucoma piora por causa de apneia do sono? Risco cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC, tudo isso piora em quem tem apneia do sono. Então você tem que fazer uma polissono, porque é o seguinte, se a pessoa já tem apneia do sono e vai tomar um remédio para induzir o sono, isso vai piorar. Claro que tem pessoas que têm uma insônia muito grave e o percentual da população brasileira insone é altíssimo. Em função de quê? Bom, estresse, né? Erro alimentar, por exemplo, você tomar café preto, tomar alguma coisa com cafeína, você comer um chocolate depois de 6 horas da tarde, a chance de você não dormir à noite é muito grande. E outra coisa, a modernidade. Todo mundo está grudado no celular, na tela do celular, na tela do tablet, na tela do computador, e aquela luz provoca uma dificuldade de dormir. E aí o sono diretamente afeta o organismo de modo geral. O sono errado. É impressionante como antigamente se pensava que era só ronco, mas hoje em dia sabe-se que influencia em tudo. Osteoporose, AVC, infarto. É impressionante
Além do quadro de ansiedade, depressão, Então, que essas piora. pessoas que trabalham à noite devem ter um índice muito elevado. Porque sabe qual é, Mauro? Nós fomos feitos para acordarmos de manhã, ficarmos trabalhando e dormirmos à noite. Porque temos hormônios que trabalham de manhã, tem hormônios que trabalham à noite. Quando você inverte isso, você tira o sono daquela pessoa, ou, por exemplo, o hormônio do crescimento é conhecidíssimo, né? A pessoa cresce quando está dormindo. Se ela à noite, ao invés de estar dormindo, ela está acordada, ela não vai crescer. É o caso de voo noturno, voo depois de meia-noite. Isso só em país pobre, né? Então, mas sem dúvida, a gente vê os aeroportos da Europa e dos Estados Unidos fecham meia-noite. E não só reabre às 6. Não é à toa que, por exemplo... O nosso aeroporto, o maior movimento de madrugada. Exatamente. E não é à toa que, por exemplo, a aposentadoria de pilotos e comissários é muito mais precoce, muito mais cedo por causa disso. Eles envelhecem muito mais rápido. Não tenha dúvida nenhuma. Além da parte vascular, né? Vascular das pernas, que piora também muito. Doutor Steve, confusão mental em idoso. Fica sempre aquela confusão. É Alzheimer? Está senil? Está não sei o quê, e como é que chega nela? Pois é, eu queria chamar a atenção da população que confusão mental no idoso, por exemplo, pode ser um ataque isquêmico transitório, pode ser um AVC, um acidente vascular, um derrame cerebral, mas às vezes pode ser uma infecção urinária, às vezes pode ser uma queda de sódio, uma queda de potássio, uma desidratação, aquele idoso que tem que tomar muitos remédios e que as pessoas não cuidam que ele receba aquele remédio da dose certa. Quer dizer, tudo isso pode dar confusão mental no idoso. E chamar muita atenção da infecção urinária sem sintomas. O senhor falou agora do detalhe interessante. A medicação do idoso, geralmente, ela é grande, né? E se não tiver um acompanhamento, um cuidado, toma fora de hora, toma em dosagem errada. Sem dúvida nenhuma, isso é um grande risco. A gente vê, por exemplo, a gente tem que lembrar que os remédios, não tem um remédio que não tenha efeito colateral. Então você tem que sempre pesar. Hoje, eu creio que seja a sua principal função como clínico geral, é ver as consequências que o medicamento vai trazer, né? Ele resolve um problema, mas cria outros. Lembra que o organismo é um todo, né? Então você não pode dar um remédio para pressão sem esquecer do rim da pessoa. Entendeu? Você não pode dar um remédio para o estômago sem esquecer da osteoporose. Tomar um antibiótico e esquecer do estômago. Exatamente. Isso é um exemplo clássico, né? Então, tomar anti-inflamatório, às vezes a pessoa vai ficando mais idosa, começa a ter artrite, começa a ter dor, e haja encher de anti-inflamatório. Aí vai fazer uma úlcera, vai acabar com o sistema renal do paciente, pode sobrecarregar o fígado do paciente. Enfim, tem que ter muito cuidado na mescla dos remédios. E já era tempo de ter medicações preocupadas com isso, né? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, as medicações... A gente já vê, por exemplo, o AS, que para quem tem problema coronário, já tem um próprio para esse problema, né? Que Exatamente. Não causa tantas confusões no estômago. Pois é, porque é o seguinte, inclusive, os estudos, houve uma mudança disso aí. Antigamente, a pessoa começou a ter placa coronariana, já tomava AS. Hoje em dia sabe-se que... Se enchia de AS e estourava o estômago. Exatamente. E tem um estudo mostrando, se a pessoa não teve um evento primário, ou seja, não colocou um stent, não teve um infarto, não dê aspirina para essa pessoa, a não ser que ela esteja com as coronárias muito obstruídas. Porque o risco dela fazer um sangramento gástrico vai ser maior do que a proteção que a aspirina vai dar. Doutor Steven, todo mundo se preocupa, lógico, é a maior causa-morte com o coração. Se está alguma veia entupida e assim por diante, coloca o stent, resolve. E o cérebro? O que é que o senhor recomenda? Pois é, na realidade, o cérebro, a incidência de morte por acidente vascular cerebral é até maior. Maior do que do coronário? Maior do que o infarto, né? E o cérebro, infelizmente, ele tem que ter, uma área que não tem recuperação, né? Então, quando você tem uma lesão do neurônio, aquele neurônio morre, você não tem como recuperar. Então, você tem que, por exemplo, o risco do AVC hemorrágico. Qual é a maior causa de AVC hemorrágico? Pressão alta. Então, tem que controlar a pressão do indivíduo. O risco do AVC, do derrame isquêmico. Aí você tem que controlar a pressão, controlar a diabetes, não fumar, fazer atividade síndrome física. metálica.
metabólica. Exatamente, exatamente. Qual o melhor horário para fazer o exercício físico? Isso depende do que você quer alcançar. A gente sabe que quando a gente faz exercício físico, a gente produz endorfinas, catecolaminas, que são substâncias de bem-estar, né? E a própria serotonina, com 30 minutos de atividade física, ela bomba para dentro do organismo. Então, se você quer trabalhar a parte de sanidade mental, de depressão, de ansiedade, faça exercício de manhã, porque você vai produzir serotonina, isso vai te ajudar o resto do dia. Se você quer perder peso, você tem que trabalhar mais à tarde, até 6 horas da tarde, de 3 até as 6 horas da tarde. E se você não quiser dormir, é bom fazer à noite. Exatamente. Então, à noite, o ideal é que pelo menos, no máximo, até 8 horas da noite, você faça atividade física, porque senão pode interferir no teu sono. Então, esse pessoal que corre à noite... Fica tudo pilhado. Fica tudo pilhado. Eu me lembro que saía para jogar bola à noite, voltava para casa, tomava banho, ia dormir. Não dormia porque estava pilhado por causa do jogo de futebol. Isso é um detalhe interessante, né? Que precisa ser divulgado, porque hoje o horário de exercício depende do seu calendário, do seu horário pessoal de trabalho e de outros afazeres. Ninguém pensa por esse lado. É porque o organismo tem aqueles hormônios produtores e eles funcionam naquelas horas. Então tem hora para eles serem submetidos a um estresse maior, tem horas para eles descansarem. Então, assim, sem dúvida nenhuma, exercício à noite, mais tarde da noite, não é muito bom. Esses suplementos aí que a gente encontra nas academias, o senhor sugere alguma coisa sobre eles? Olha, isso tem mudado. Primeiro que eu li alguma coisa que eles são feitos à base de soja. A soja afeta o índice de testosterona no homem, não é? E que não é recomendável para o homem esse tipo de suplemento, é isso? Pois é, você tem que ter, assim, ver o que precisa. Está se começando a usar cada vez mais a proteína whey, por causa do desgaste que as pessoas têm a partir dos 60 anos. Agora, lembrar o seguinte, Mauro, tudo é bom senso, tudo é proporcionalidade. Se você não é um atleta por exemplo, um fisiculturista profissional, não tem por que você ficar fazendo altas doses disso aí. Você faz uma dose pequena, só para evitar o desgaste proteico. O que não pode é, por exemplo, testosterona em excesso. Você só vai repor testosterona para quem tem deficiência de testosterona. Faz um exame de testosterona. A testosterona normal é de 200 a 800. O paciente deu 350 dele. Ele vai repor testosterona? Está errado. Está errado. Agora não. Ainda é uma das principais causas do câncer de próstata? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O erro de testosterona, da dosagem da testosterona, é um facilitador. Principalmente se a pessoa vai ter a tendência de ter o câncer de próstata. Não é que a testosterona cause o câncer de próstata. Não, ele já tem uma tendência, vai ser somatizar. Exatamente, exatamente. E qual é a importância da testosterona fora o fator sexual? Bom, muscular. Né? Muscular. A testosterona, ela induz um ganho de musculatura. Então você vê, por exemplo, esses fisiculturistas profissionais, todos eles com certeza fazem testosterona. Por quê? Para ter ganho de força e ter ganho de massa muscular. Tanto é que agora, é doping, né? É considerado doping. As medicações coronárias, medicações para o coração, elas afetam diretamente o índice de testosterona, não é isso? Não, depende. Por exemplo, não está o índice da testosterona. Por exemplo, um beta-bloqueador, principalmente se for daqueles mais antigos, ele pode interferir na libido, ele pode interferir na parte sexual. Um remédio, por exemplo, para próstata, que seja um bloqueador de testosterona, aí ele vai reduzir a testosterona e vai ter problema. Esses aí seriam medicações hoje em dia muito usadas para ansiedade e depressão, que hoje em dia uma das drogas mais prescritas no mundo é antidepressivo. Só que em muitos pacientes, eles causam diminuição da libido e diminuição da atividade sexual, sem dúvida nenhuma. E geralmente são de uso prolongado. Geralmente são de uso prolongado. É difícil você ter o paciente... E aí o paciente tem que fazer uma opção, não tem alternativa. Existem pouquíssimas drogas
que não causem diminuição da libido, que não causem, antidepressivos que eu estou falando, que não causem diminuição da libido, que não causem a redução do apetite sexual. Pouquíssimas, é uma coisa raríssima, uma questão de ética. Sim, agora o antidepressivo é recomendável, principalmente quando a idade chega. Eu uma vez entrevistei aqui um médico, Davi Wipe, e ele dizia que se ele fosse uma autoridade, ele colocaria o antidepressivo na caixa d'água. Veja bem, tudo depende de serotonina. Se a pessoa tem uma deficiência de serotonina, e com a idade a pessoa tem uma tendência a ter deficiência de serotonina, aí o antidepressivo é importante. Mas se a pessoa vai envelhecendo, faz atividade física, é uma pessoa que o seu cérebro está em atividade, não vai haver necessidade. Mas assim, a pessoa de repente sofreu um luto muito grande na família, aconteceu uma catástrofe, perdeu o emprego, tem gente que deprime mesmo para valer, e aí só com medicação e psicoterapia. Doutor Steven, é muita informação, muito interessante que a gente fique por dentro desses detalhes. A cada momento chega uma nova informação, uma nova moda, né? Eu estava conversando com alguns médicos, agora os hospitais todos, as UTIs, têm odontólogos dentro, né? Coisa que a gente nem ouvia falar isso antes. É muito importante porque a saúde bucal, Mauro, é importantíssima nesses pacientes que estão na UTI, principalmente os intubados. A nossa boca, ela é cheia de bactéria. Infelizmente, por mais que a gente escove os dentes, passe fio dental, sempre é cheio de bactéria. Então, uma das grandes causas de infecção hospitalar é uma pobreza na higiene bucal. Então, quando a gente ouve falar, pegou uma bactéria no hospital, virou sepse, passa por aí, passa pelo dente. Um dos lugares é isso. Outros lugares também muito comuns que tem que ter muito cuidado são os catéteres, né? Então, por exemplo, tem que ter cuidado com a veia pega, com o catéter de Swan-Ganz, todos isso, o tubo orotraqueal tem que ser trocado, porque tudo que entra na pele da gente tem várias bactérias, pode cair na corrente sanguínea e aí vir a causar um quadro de septicemia. O câncer de pele aqui na nossa região, o que é que o senhor nos fala? Tem alguma novidade? Novidade é que, graças a Deus, está tendo cada vez mais alerta. Agora tivemos, né, no mês de dezembro, esse alerta e assim, a pessoa tem que ter cuidado. Ela tem que ir no dermatologista pelo menos uma vez por ano para dar uma checada, porque realmente as pessoas de pele branca, principalmente, o risco com esse sol que nós tropical. Temos, exatamente, o risco de câncer de pele é muito grande. O senhor recomenda o exercício diário ou deixar um espaço? Isso mudou, Mauro. Antigamente dizia-se que era 3 vezes por semana. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que fazer pelo menos 150 minutos por semana. Então, se você fizer 30 minutos, você tem que fazer 5 vezes por semana. O ideal é que você dê um dia de descanso. Esse seria o ideal. É você fazer exercício 6 vezes por semana e um dia de descanso. Esse é o ideal. Isso mudou. E dor não tem nada a ver? Não. Porque tem gente que vai, não, eu vou ficar até doer. Ainda não doeu. Isso está errado. O exercício que leva à dor é porque esse exercício não está bom. Então, não adianta você fazer um exercício e depois se encher de anti-inflamatório e abrir uma úlcera de estômago. Não faz sentido. Doutor Steven, muito obrigado por todas essas informações, essa consulta. A gente fica muito feliz de começar o ano aí com essas informações, porque o principal problema da saúde é a desinformação, né? A pessoa informada, dificilmente ela vai recorrer ao erro. Não é o caso, né? Isso. Ela erra por desinformação. E o que a gente puder contribuir para que a pessoa se torne cada vez mais informada no aspecto saúde, eu creio que a gente está dando uma grande ajuda. Muito obrigado pela entrevista. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pela sua companhia. Feliz Ano Novo para você e até a próxima segunda-feira.